Efésios capítulo 5, versículos 8 até o 17, ok? Lembrando que esse é um texto muito conhecido, é o texto de Efésios que antecede ali o capítulo 6, que é onde vai chegar no versículo 10, que todos gostam, né? Que fala da batalha espiritual, mas lá é finalmente, irmãos, ou sendo assim, ou é conclusivo aquilo. Primeiro a gente passa por todo o Efésios, e nós vamos passar por um pedacinho hoje do Efésios 5, ok? Do 8 até o 17. Aqui ele está antecedendo aquela hora em que Paulo vai falar sobre casamento, e depois vai dizer que o mistério é grande, mas se refere a Cristo e à igreja, e ele está nos trazendo algumas orientações. Se você quiser anotar, o tema da ministração é despertados e avivados. Despertados e avivados. Efésios 5, do 8 ao 17. Porque no outro tempo erais trevas, agora sois luz, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. A continuação do versículo, na verdade, é o 10, quando ele diz: aprovando o que é agradável ao Senhor. Como vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz, aprovando o que é agradável no Senhor. Mas no 9 tem uma observação que explica um pouco melhor isso, né? Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. É o que pauta a vida de um cristão, é o que pauta o comportamento de um cristão. E no 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Preste atenção no texto, viu? Porque o que elas fazem ou o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela cruz, porque a luz tudo, pela luz, porque a luz tudo se manifesta. A gente já está botando a cruz para condenar também. A luz tudo manifesta e condena as más obras. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ok? Não como tolos, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. São muitas coisas que a gente poderia abrir, nós não vamos abrir tudo, porque o texto é muito poderoso, com muito ensino, ok? Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar e entender todos os dias qual é a vontade do Senhor. Nós sabemos que o livro de Efésios, ele fala da igreja como o corpo de Cristo, sabendo que Cristo é o cabeça deste corpo, o cabeça da igreja, descrito em Colossenses, ok? Nós sabemos que ele é um livro extremamente poderoso, até porque ele não é um livro escrito para corrigir nada, não é um livro para resolver problemas, é um livro glorioso que resume o propósito eterno de Deus. E ele vem com muita coisa. Se você olhar desde o primeiro capítulo, Paulo descreve o propósito eterno de Deus e fala, dentre tantas coisas, ele fala de como o Senhor nos alcançou e nos resgatou, colocando-nos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Colocando-nos nas regiões celestiais com Cristo. Isso é muito sério, de vez em quando a gente fala sobre isso. Talvez um dia a gente fale um pouco mais demoradamente, para a gente entender por que a nossa vida precisa ser tão diferente. É porque para Deus ela já é diferente. Estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então Deus espera de nós e Ele nos orienta. Paulo nos orienta que nós hajamos de acordo com aquilo que Deus já nos fez. Nós percebemos também no livro de Efésios algo que é muito interessante: a insistência de Paulo em nos ensinar que tudo que Deus fez e tudo que Deus preparou para nós, pastor Jackson, sempre é em Cristo, Lucas, por Cristo, em Cristo. Ou seja, não há nada que a gente possa fazer, desfrutar, ou ser transformado, ou ser curado, que vá valer a pena que não seja em Cristo, Brizola. Em Cristo. Deus está me dando graça, eu estou bom, eu estou conseguindo, em Cristo. Eu pude fazer algo glorioso, em Cristo. Se não for em Cristo, são obras mortas. São obras mortas. Então o livro de Efésios trata isso de uma forma muito linda. Nós observamos também em Efésios que de uma forma muito leve, muito tranquila, porém muito contundente,
Paulo sintetiza com muita sabedoria qual deve ser o comportamento dos cristãos para viver esse propósito eterno de Deus. Você acha instruções, inclusive instruções muito diretas, do tipo: aquele que roubava não roube mais. Aquele que, sei lá, ele está trazendo sempre de uma forma muito clara, ok? Eu quero trazer 3 reflexões nesta noite, mais centradas no versículo 14, ok? Para a gente olhar sobre o nosso comportamento. Mas nós vamos apanhar um pouquinho, ou melhor dizendo, vamos fazer um apanhado. Ninguém vai apanhar, tá? Nós vamos fazer um apanhado um pouquinho de todo esse pedaço de texto aí, desde o 8 até o 14, pelo menos até o 17, amém? Então, a primeira observação que eu quero fazer, a primeira conclusão nesse aspecto, ou a primeira experiência que eu quero trazer para nós muita gente recebeu a vida de Cristo, mas continua dormindo. Tem muita gente que recebeu a vida de Cristo, mas continua dormindo. Muitos cristãos mesmo, não têm atividade nenhuma em Cristo, e vive, mas como se estivesse morto, vive dormindo. E quando eu falo de não ter atividade nenhuma em Cristo, eu não estou falando de cargo na igreja, ou de uma atividade que todos tenham que ver, ou de ser cooperador, ou presbítero, ou um título, ou mesmo uma função. Eu preciso de uma função na igreja, porque o pastor falou que eu não tenho atividade. Não, atividade de vida cristã, atividade em Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No momento em que Deus nos chama, que você rende a sua vida a Cristo, o Senhor já te capacita para muitas atividades nele, já te capacita a dar frutos, já te capacita a ser uma testemunha. Ele já coloca em você o ministério da reconciliação. É por isso que às vezes o novo convertido ganha mais fácil outros do que um convertido antigo, porque ele está pronto para frutificar. Então, preste atenção, infelizmente muita gente recebeu a vida de Cristo, judicialmente salvo, livre da condenação eterna, porém sem atividade nenhuma em Cristo. Isso é muito sério na vida cristã, porque a vida cristã é para expressar Cristo, é para fazer o que Cristo fazia, é para manifestar Cristo, é para manifestar as obras de Cristo. E Cristo nos resgatou para a vida. Se você olhar Efésios 2:1, lá no começo, voltando no livro, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós ainda, ou quando estávamos mortos, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em vossos delitos e pecados, ou em vossas transgressões. Quando que Cristo nos vivificou? Quando estávamos mortos, quando não podíamos fazer nada. Por isso é pela graça. Isso não dependeu de nós, nós apenas recebemos de bom grado, amém? Se o Senhor nos resgatou da morte, é para que tenhamos vida. E se Ele nos resgatou para que tenhamos vida, é para que expressemos essa vida acordados, porque alguém dormindo não expressa a vida. Acordados nele. Uma pessoa, enquanto dorme, a sua aparência, a sua atitude, a sua atividade é praticamente a mesma de um morto. Não no caso interno dele, mas para o reino, para quem está perto. Quando ela dorme, ela permanece inconsciente, ela permanece no escuro, sem luz. Eu brinquei hoje de manhã que tem alguns que inclusive usam até o tapa-olho, porque os médicos aconselham que tem que dormir, quanto mais no escuro você dormir, melhor é. Eu falei que a gente só está puxando a máscara para cima, e de manhã puxa para baixo. Só escurece aqui, agora fecha o olho e abre a boca. Fecha a boca e abre o olho. Presta atenção, normalmente a atividade cerebral de quem dorme, ou as únicas atividades cerebrais de quem dorme, é de sonhos. De sonhos. E infelizmente muitos cristãos estão vivendo uma vida de sonhos. Aí você fala: mas é legal, pastor, a gente tem que sonhar, amém? Só que estão vivendo uma vida de sonhos que nunca serão realizados, porque nunca acordam. Ei, você teve um sonho legal, então acorda para a vida, porque senão o sonho nunca será realizado. Já percebeu aqueles irmãos que de vez em quando se encontrar com ele conta os mesmos sonhos, as mesmas profecias, o mesmo desejo que ele tinha de 30 anos atrás, quando Deus chamou e deu vida, e ele está esperando, dormindo. Não
não tem como realizar o sonho dormindo. Dormindo eu sonho, acordado eu realizo os sonhos. Se Deus te deu sonhos, é porque Ele te deu vida. E se Ele te deu vida, Ele te dá condições de realizar o sonho, mas acordado, desperto. Por isso, desperta tu que dormes. Escuta, essas pessoas, eu estou falando de cristãos, irmãos, eu estou falando de nós, fora da realidade, deitados em seu berço de sono, vivem sem se importar com ninguém. É que a gente começa a descrever, para você saber o que é isso, o que é estar dormindo. Vivem sem se importar com ninguém. Por estarem dormindo, nunca dão ouvidos ao que é pregado, nunca percebem o que está acontecendo, nunca leem a Bíblia, nunca estudam a Bíblia, nunca servem a ninguém, nunca se envolvem, nunca se comprometem. Por quê? Porque está dormindo. Um cristão que dorme, ele não se importa com a realidade no seu entorno, nem com a responsabilidade para com a palavra de Deus, porque ele está dormindo. O que importa é sonhar. Eu sei que um dia chegará a minha vez. E às vezes até houve umas pregações nesse sentido. Vamos ver um pouquinho do texto. Algumas pessoas, como eu falei, por dormirem, elas não se importam com o seu entorno e nem com a responsabilidade com o corpo de Cristo. É simples. Se eu vejo o meu irmão sofrendo, eu sofro com ele, eu vou atendê-lo. Eu quero saber o que eu posso fazer. No mínimo eu posso orar e chorar por ele. Se eu vejo meu irmão alegre, eu me alegro com ele, porque eu sou um com ele, nós somos o mesmo corpo. Eu preciso me importar. Se você é daqueles que não se importa com nada nem com ninguém, você está dormindo. Glórias a Deus que a graça te alcançou e Deus te deu vida, mas por favor expresse essa vida, vivifique. Vamos ver um pouquinho do texto aqui, só para a gente não perder o texto. Vamos fazer uma exposição bem breve do texto todo. O versículo 8: porque no outro tempo erais trevas, como eu li, mas agora sois luz no Senhor. Sempre é em Cristo, no Senhor. Aí vem a orientação: andai como filhos da luz. O que significa isso, pastor? Significa uma consciência de quem nós somos e de como devemos andar. Ei, vocês eram trevas, mas o Senhor os arrancou do império das trevas e os transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora vocês são luz, então andem como quem é luz. Mas eu estou dormindo, não dá nem para andar, quanto mais brilhar a luz. Por isso que tem crente que não anda. E eu sei que eu vou falando assim, o Espírito Santo vai falando no seu coração. Não anda a família, não anda o casamento, não andam as coisas porque quer dormir. O versículo 9, que ele dá uma ênfase na questão, ele diz: porque o fruto do Espírito, Espírito em letra maiúscula aqui, o Espírito, está em toda a bondade e justiça e verdade. Quem está dormindo não tem fruto, não tem bondade, não apresenta, ou pelo menos não apresenta, né? Nem bondade, nem justiça, nem verdade. Está dormindo. Tem que esperar acordar para ver o que é. Não vê que tem um ditado que diz assim: gente boa quando está dormindo, porque não expressa nada. O 10 vai dizer: aprovando o que é agradável ao Senhor. É a maneira de andar como luz, aprovando o que é agradável ao Senhor. Quem está dormindo nem aprova e nem reprova nada, é indiferente. Olha a seriedade disso, irmãos. Já percebeu algum cristão assim? Que você sabe que ele entregou a vida a Cristo, entre aspas, ele aceitou Jesus, ok? Ele crê no Senhor, ele sabe que Deus o salvou, ele sabe que ele foi algo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, Dani. Mas ele não está nem aí. Ele nem aprova e nem reprova. Você perguntava: que irmão, e daí? Irmão, deixa para lá. Quem dorme é indiferente. O 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. O que acontece, irmãos? Por estar dormindo, talvez essas pessoas não se comunicam com as obras infrutuosas das trevas, mas elas continuam infrutuosas, porque ela também não apresenta boas obras. E o que é mais difícil, elas também não condenam as obras infrutuosas das trevas, como elas precisam fazer. A nossa vida cristã, a nossa postura de cristãos
ela precisa condenar as obras das trevas. Condenar o que, pastor? Com discurso, com não sei o que, com manifestação? Não, condenar com a nossa vida frutuosa, com a nossa vida em Cristo, com a nossa conduta. A tua conduta aprumada mostra quem está fora do prumo, desaprumado. Eu dizia hoje pela manhã, é muito sério isso, Joel. Em um lugar onde você trabalha, se a tua presença não causa diferença nas pessoas, alguma coisa está errada, você está dormindo. Sabe aquele grupinho das piadas, das más falações, das más conversações, que falam coisas terríveis, que como disse o texto, não é bom nem dizer. E você chega lá e eles continuam falando. Tá, irmão, acorda, porque você é crente, você é vida. Quando você chega, a tua luz brilha, as trevas se dissipam. É um poder que Deus te deu, é a autoridade de Cristo. E deixa eu te dizer, nem precisa às vezes se indispor com ninguém. Às vezes a gente vai se indispor sim, mas você não precisa ficar brigando, ser chato. Você nem vai lá para corrigir ninguém, você só chega. Onde você pisa a planta do teu pé, Deus te dá por herança. Se você pisou, para que o irmão chegou. Alguns podem fazer piadinha, às vezes serem até chatos com você, mas às vezes não, às vezes só vão respeitar. Lembra da história, acho que o John Wesley, quando ele passava nas ruas e iam baixando as portas dos bares, ele não estava fazendo nada contra eles. É porque a presença de um cristão condena as obras infrutuosas das trevas. A gente já sabe, irmãos, não precisa dizer o que existe é a luz. As trevas não existem, as trevas são a ausência da luz. Quando você chega tem que brilhar, mas só brilha se estiver acordado. Até porque a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É pelos olhos que vai brilhar o corpo, mas está dormindo. E aí, vou encerrar aqui no 13, tá? Para não tomar muito tempo. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, é isso que nós acabamos de falar. Dormindo não manifesta nada. Dormindo a gente não manifesta o que os maus estão fazendo. Agora, quando estamos acordados, nós manifestamos. Nós precisamos condenar o pecado. E quando estamos dormindo, não fazemos nada. E aí eu quero repetir. Como diria meu paizão, meu sogro, o pastor Hortêncio, que está nos acompanhando agora. Bem calmamente assim, eu quero repetir. Se a tua presença não muda ambiente de treva, não constrange as pessoas, você precisa acordar. Desperta tu que dormes, Deus te deu um poder aí. O que é que essas pessoas precisam fazer, pastor? Elas precisam ouvir a voz do Espírito Santo e despertar do sono. Já são salvas, Jesus já alcançou, glória a Deus. Mas então expresse vida. Precisa ouvir o que o Senhor está falando e levantar do sono. Desperta tu que dormes. Pastor, como saber se eu estou dormindo? A gente já explicou, mas vamos de novo. Se você vive indiferente, como quem não está nem aí, então está dormindo. Ei, vamos orar pelo governo. Não, isso não é problema meu, dorminhoco. Ei, vamos orar pela saúde. Não é problema meu, dorminhoco. Ei, vamos pregar a palavra. Não, isso é coisa para o pastor, para os pregadores. Dorminhoco, sonâmbulo. Até quando se levanta para fazer alguma coisa, se estiver dormindo, não dá, né? A palavra de Deus é clara. Desperta tu que dormes. Acorda. Que nós possamos aplicar isso, irmãos, no sentido claro que o texto mostra, que é cair em si, tomar consciência e começar a ver e se importar com o que está ao nosso redor. Não te incomoda o mundo, irmãos, o que nós estamos vendo? Deus nos chamou para ser agentes de transformação. Filhos que se manifestam conforme Romanos 8 e 19, pastor Jadson. Deus nos chamou você para ser indiferente. Ele nos chamou para sermos agentes de transformação, irmão Ayrton. Seja no trabalho social, seja servindo pessoas, ou seja confrontando elas apenas com a nossa vida. O teu vizinho olha para o teu casamento e ele fala: meu Deus, eu preciso melhorar.
O teu vizinho vê como você trata os teus filhos e ele fala: meu Deus, eu estou com vergonha, vou me mudar daqui, porque aqui não dá. Você é agente de transformação. Deus te empoderou com isso. O Cristo em vós, esperança da glória, está em você. É preciso lembrar, com muito temor e muito amor, irmãos, eu digo isso com muito temor e muito amor, que na prática de vida cristã, estar dormindo tem o mesmo efeito de estar morto. O texto vai mostrar isso. A sequência do texto comprova que essa é a clareza que Paulo tem. O cristão que não tem vida ativa, que não tem atividade em Jesus, ele não expressa a vida. E aí nós vamos ver o que é estar morto. Então a segunda reflexão que nós fazemos nesse texto é: Cristo nos deu vida, por que permanecer deitado entre os mortos? Cristo nos deu vida, por que permanecer deitados entre os mortos? Uma vez que Ele nos vivificou, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, nós citamos Efésios 2:1, não há razão para continuarmos deitados no meio dos mortos, ou seja, agindo como morto, ou não agindo, porque o morto não age. Conseguiu entender? Por que Ele manda, pastor Osés, levantar dentre os mortos? Ele nem falou que é para sair lá do meio, Ele só falou que é para ficar de pé, porque morto não fica de pé. Levanta dentre os mortos, porque senão vão olhar para você. Eu fico pensando assim, agora, não está escrito, Nabucodonosor edita o decreto tal, e aí todo mundo tem que se dobrar diante da estátua. De repente olha assim, aquele mar de morto prostrado, 3 estão vivos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem vivo. Aí então vocês vão para a fornalha. Não faz diferença nesse caso, porque a nossa vida não está nessa questão. Não se dobre, não se prostre. Se Ele nos vivificou, não há razão para continuarmos no meio dos mortos, tal qual os mortos. Lembra quando Jesus disse para alguém que se propôs a segui-lo, ou que foi convidado, disse: eu quero te seguir, Jesus, mas antes me deixa enterrar alguém que morreu. E o que Jesus fala? Deixe os mortos que enterrem seus mortos. Jesus não estava falando sobre não honrar o morto, ou não sepultar o morto. Jesus estava ensinando-nos que quem tem a vida para seguir não se ocupa com coisa de morto. Não, eu tenho que ajudar, não sei o que. Não, irmão, isso não é coisa de vivo. Tem vida nisso? Tem propósito de Deus nisso? Não, então deixa para lá. Ore por ele. Parece contraditório, irmãos, mas é exatamente o que o texto está dizendo. É como se Paulo gritasse: ei, já que você está vivo com Cristo, ou vivo porque Cristo te vivificou, então aproveita, acorda e levanta do meio dos mortos, para que todos saibam que você está vivo. E eu sei que enquanto eu estou pregando isso, algo tão simples, mas tão profundo, tem gente que está lembrando: meu Deus, será que os meus parentes me veem como vivo ou tanto faz? Será que no meu trabalho estão me vendo como vivo ou tanto faz? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, Já nós vamos falar disso. É como se Paulo estivesse gritando: Fernanda, ei, levante. Flavinha, levante-se do meio dos mortos. Eles estão aí deitados porque não tem vida para se levantar. Eles não podem, mas você recebeu vida, então se levante, entre em atividade. Eles não têm vida em si mesmo. O mundo jaz no maligno. O que é jaz no maligno? Está morto e sepultado no maligno. Não tem como se mexer. Mas você não. Você é filho vivo. Filho vivo. Um filho que morreu para o mundo e para o pecado, mas foi ressuscitado com Cristo na sua ressurreição. Isso aconteceu não pelas obras, mas para as obras. Aconteceu não pelo que você poderia fazer, mas para que você possa fazer. Aconteceu não porque você ficou de pé, mas para que você pudesse ficar de pé. Aconteceu não porque você era melhor, mas para que você pudesse ser melhor. Oh!
Ei, aconteceu não porque você fosse bom, mas para que você se firmasse naquele que é bom e pudesse ser bom. Aconteceu não porque eu fosse justo, mas para que eu praticasse atos de justiça. Aconteceu não porque eu poderia salvar alguém ou a mim mesmo, mas para que eu pudesse agora salvar alguns, arrebatando-os do fogo, trazendo para Cristo. Então, por favor, levante-se, acorde, levante-se do meio dos mortos. Pode ser forte para algumas pessoas que me ouvem nesta noite. Você que está em casa, glória a Deus pela sua vida. Você que me honra. A gente tem a alegria de ter algumas centenas de pessoas acompanhando, e dentre elas muitos pastores que acompanham. Nós nos sentimos honrados por cada pessoa que nos acompanha. Pode ser forte algumas coisas que a gente fala aqui, irmãos, mas é disso que Paulo fala insistentemente em vários dos seus escritos, não só em Efésios. Ele fala mostrando que o Senhor nos vivifica pela sua graça. Muita gente continua dormindo no meio dos mortos. Então ele recebeu a salvação judicial, mas ele não quer se envolver, porque o se envolver custa morte, o se comprometer custa morte. Se você pegar Romanos 5, 13 e 14, Romanos 5, 13 e 14, você vai ver Paulo ensinando aos romanos: nem tampouco apresenteis os vossos membros para o pecado, por instrumentos de iniquidade. Quando se apresenta o corpo para o pecado, ele se torna um instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos, ou como vivos dentre mortos. É no meio dos mortos, dentre os mortos, mas vivos. E para que a gente se apresenta a Deus como vivo dentre os mortos? Ele diz: e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês ou sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça nos dá condições de não sermos mais escravos do pecado, de não trabalharmos mais para o pecado. Mudou o rei, mudou o patrão, mudou a regência. Então eu tenho que mudar o comportamento. Se não é mais o pecado o meu Senhor, Cristo é o meu Senhor, então por que eu continuo trabalhando para o pecado? Se Cristo me comprou, eu não preciso mais obedecer ao pecado. O pecado não me domina mais. O que me domina é Cristo. E sob o domínio de Cristo, as minhas obras são de vida, são de graça, de alegria, de condenar a maldade. Nesse texto para os romanos, fica muito claro que levantar-se dentre os mortos significa não usar o nosso corpo, não permitir que o nosso corpo seja usado como instrumento de iniquidade. Mas o meu corpo se transforma, ele é apresentado para Deus. O seu corpo, o corpo de quem recebeu vida de Cristo, precisa ser apresentado a Deus como um instrumento de justiça. Só que praticar justiça dá trabalho. Tem que sair da zona de conforto, tem que se indispor daí com a injustiça. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus não folgam com a injustiça. É por isso que Jesus, o próprio Jesus em Mateus 5 e 6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão satisfeitos, saciados, serão fartos. Esse é o problema, tem muito crente com fome e sede de muita coisa, menos de justiça. A justiça de Deus, a justiça bíblica, a justiça da verdade, a justiça do não engano. Tem muito crente, inclusive, irmãos, eu falo com amor e temor, mas tem muito crente, inclusive tem muita gente pregando coisas equivocadas, fazendo as pessoas terem sede de riqueza, de sucesso, de status, de ser alguém e de tanta coisa. Não, Jesus falou que bem-aventurados, boa aventura vivem aqueles que têm fome e sede de justiça, porque a esses sim o Senhor responderá, e eles serão saciados, satisfeitos, serão fartos. Deixa eu te falar algo que não está escrito. Mais do que ter a fome e a sede de que os teus problemas sejam resolvidos, você tem que ter fome e sede de justiça.
porque é a justiça de Deus na sua vida que vai resolver os problemas. Não significa que você não terá outros, mas ela vai continuar fazendo você caminhar. O que acontece, irmãos, é que os mortos do mundo, mortos pelo pecado, mortos no pecado, vivem na prática da injustiça, entregando os seus corpos como instrumento de iniquidade através do pecado. O papel dos cristãos, o nosso papel, de nós que estamos vivos em Deus, é nos contrapor a isso. Você precisa se contrapor a isso. Como assim, pastor? Do jeito que eu já falei antes. A tua presença tem que constranger, tem que inibir. Você não pode concordar com o pecado. E aí você não vai condenar o pecador, mas vai condenar o pecado. Você vai olhar para ele e falar assim: meu irmão, meu amigo, eu te amo, cara, eu quero te ajudar, eu estou com você, mas eu odeio o seu pecado. Eu te aprovo, mas eu reprovo o teu pecado. Eu te aceito, mas eu não aceito o seu pecado. Isso não é apenas com pregações ou com discursos, mas é na vida, vida na vida. Conforme Mateus 18:15, se vires o teu irmão no erro, vai tu e ele só. Você chega nele e fala: irmão, o que está acontecendo? Eu vi você errando, cara, não pode. E eu te amo, é por isso que eu estou te falando. Infelizmente, muitos cristãos nominais, que só se dizem cristãos, e muitos também que até pregam a palavra de Deus, alguns que se envolvem mais, acabam se comportando como os mortos do mundo. Como assim, pastor? Eles acabam vivendo na prática do pecado e ou sem prática de justiça. Por que eu coloquei e ou? Porque alguns estão no pecado e sem a prática da justiça. Alguns não estão pecando, ok? Moralmente falando, não estão pecando, mas também não tem a prática da justiça. Ele acaba caindo num pecado pior ainda, porque ele acha que ele não precisa. Deus já me alcançou, eu já estou salvo mesmo. Eu preciso praticar justiça. Deixa eu te dizer com muita seriedade, começando pela tua casa, como a gente tem falado tanto nessa casa. Começando pela tua casa, seja um praticante de justiça. Ter fome e sede de justiça, é incoerente eu dizer que eu tenho fome e sede de justiça se eu sou um praticante da injustiça. Como é que alguém pode dizer que odeia o pecado e continuar mergulhado no pecado, amando o pecado? Como é que alguém pode dizer que ele fica agoniado quando ele vê as injustiças, mas ele continua na injustiça? Deixa eu te perguntar e você responde depois. Como é que está a tua prática de justiça? Eu não vou falar do pecado, tá? Amém? Todos aqui já resolveram os seus problemas com o pecado. Mas agora nós precisamos avançar. E a prática da justiça? Buscar primeiro o reino dos céus, ou o seu reino, Mateus 6,33, e a sua justiça. Não é para buscar só o reino, irmãos. O reino é bom demais, pastor Wander. Ele tem muita coisa para nós. Mas é para buscar a justiça dele, praticar a justiça dele. Chega em casa hoje e faz um exercício. Pega um caderninho, ou pega o teu computador, o tablet, sei lá o que, o celular, e faz uma listinha de quais atos de justiça você tem praticado constantemente. Essa semana, o que eu fiz que eu posso chamar de ato de justiça? Concreto, tá bom? É claro que muita coisa é ato de justiça, irmãos, mas na prática, atos de justiça são atos de justiça. Como assim, pastor? Não, eu oro, amém, mas orar é um dever para que eu busque a Deus. Eu jejuo, amém, mas atos de justiça são atos, aquilo que as pessoas podem ver e sentir, aquilo que muda a realidade de alguém ou a sua mesma. É ato, é algo que é praticado, não é algo que é pensado, mentalizado. Ato de justiça, ato de justiça. Levanta daí e vai praticar. Vai dar um abraço no mendigo, não pode abraçar agora, né? Vai dar uma esmola, vai orar por alguém, vai pedir perdão para o cunhado, para a cunhada, vai pedir perdão para o irmão, para a irmã, para a sogra, vai chorar com alguém, vai procurar uma entidade que está precisando de cesta básica, vai procurar servir. Semana passada tinha
num dia só, 2 equipes ligadas à casa aqui, fora o Pão do Céu em si. O Pão do Céu tinha dado assistência para uma das equipes. 2 equipes me mandando foto que estavam levando comida para as ruas. 2. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Uma equipe lá, acho que na casa da irmã Terezinha, e outra equipe lá, acho que na casa do irmão Márcio, se eu não estou equivocado. Uma coisa linda, irmãos, isso são atos de justiça. É claro, eu vou repetir aquilo que a gente falou no começo. Não são os atos de justiça que me salvam, mas porque nós somos salvos, os atos de justiça, eles são consequência natural disso. Se não tem, eu estou dormindo, eu não me levantei, eu continuo como morto. São 2 coisas que comprovam que alguém está como morto: é quando ele continua na prática do pecado e quando ele continua não tendo ato de justiça. A igreja precisa acordar para isso. A igreja tem que praticar atos de justiça. E atos de justiça não é apenas na ação social, é em tudo, irmãos. Aqui. Pregar contra o pecado, irmãos, é fácil. Pregar contra as injustiças é fácil, mas praticar atos de justiça, porque a verdadeira manifestação contra a injustiça são os atos de justiça. A Bíblia fala dos atos de justiça dos santos. Então reflita, por favor, como cristão. Começa pensando assim: qual é o ato de justiça que você fez para o teu esposo, para a tua esposa? Fica mais fácil, não fica mais difícil, mas dá para começar. Daí você pensa no teu trabalho. Eu estou falando assim, irmãos, didaticamente, feito professor e não pregador, porque é muito sério. Às vezes a gente prega uns negócios bonitos, as pessoas se empolgam, né, Lucas? Mas fica por isso mesmo, mas que legal. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. É injustiça, podia ter feito e não fez. Podia ter ajudado e não ajudou. Podia ter chorado junto e não chorou. Devia ter se alegrado junto, não se alegrou. Porque estava cheio de sentimentos. Então isso são atos de injustiça, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é gozo, paz no espírito e a justiça. Nós devemos, irmãos, aquilo que eu acabei de falar, é refletir todos os dias e reagir como quem acorda, e não só acorda, mas se levanta para sair desse comportamento de morto. E eu falo com muito amor para todos nós isso. Não seja engolido pela cultura de morte do mundo. Está imperando cada vez mais uma cultura de morte, de banalizar a morte, a violência. Não entre nisso, irmãos, isso é injustiça. Você e eu não podemos nos conformar com os discursos de violência contra a vida. Seja essa vida qual for, foi Deus quem deu. Só Ele pode tirar. Nós não podemos agir como os ímpios que entregam seus corpos para o pecado e para a iniquidade. Sabe, tem crente, irmãos, que ele não é da área da polícia, ele não é da área da segurança nem nada, mas tudo que ele queria era poder botar um colete, um revólver aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e daí sair fazendo justiça. Que justiça? Aí, como não pode fazer isso com as armas, faz com a língua. Vira justiceiro. Em nome de Jesus, nós como igreja nos arrependemos pelos justiceiros que têm se levantado nos últimos tempos, só para trazer tristezas para o evangelho e para as pessoas. Irmãos, tem no nosso meio, infelizmente, pessoas que estão tão mortas, até com títulos pastorais e famosos na internet, que eles queriam executar em praça pública outros pastores, porque pecaram. Como eles não podem fazer isso, porque eles não são a Santa Inquisição, que não existe mais, então eles fazem isso com a língua nas redes sociais. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos por isso, Jesus, por essas pessoas. Se tem alguém da tua família que pecou, confronte o pecado, mas ame a pessoa. Discorde do pecado, mas aceite a pessoa. O Senhor nem sempre nos aprova, mas Ele sempre nos aceita. O Senhor nem sempre nos aprova, mas Ele sempre nos acolhe. Você precisa ter esse relacionamento para com as pessoas, isso é justo. Você não precisa aprovar os atos dela, mas você precisa recebê-la.
Se você se conforma com o sistema do mundo, você só pode estar dormindo. Não tem como alguém olhar para esse mundo e se conformar com o que está acontecendo. Em nome de Jesus, acorda e levanta deste lugar. Esse é o lugar dos mortos, não é o teu, não é o meu. Nós precisamos nos levantar e olhar ao nosso redor. Preste atenção, quanta mentira, quanta violência, quanto pecado, quanta hipocrisia, quanta morte, quanto abandono, quanta dor. Normalmente coisas geradas pela própria pessoa em si, mas também coisas geradas por outras pessoas, nas suas ganâncias, nas suas mágoas, no seu achar que ele pode mais. Se eu não consigo olhar para alguém que está na rua em pecado, um mendigo, ou uma prostituta, ou um drogado, e olhar para ele com um olhar de amor e dizer: Jesus, o Senhor pode salvar esse como o Senhor salvou a mim. Então eu estou no meio da injustiça, porque se eu acho que para mim pode, para ele não pode, acabou a justiça de Deus para mim. Ai, pastor, não gosto de ouvir isso. Ei, não é para você gostar, é para você converter o seu coração. Se você olha para alguém que está em pecado, afundado em lama, talvez em droga ou sei lá em que, e você diz: isso aí não adianta, não tem mais jeito, então você está anulando a cruz de Cristo, anulando o sacrifício de Cristo, porque daí não tem jeito para você também. É a mesma cruz, é o mesmo sacrifício, o mesmo sangue derramado. Eu tenho que entender que ele está naquela condição e eu estou nessa, eu estou em Cristo, ele não está em Cristo ainda. Eu preciso ver o eterno nele. Nós precisamos apresentar, ou nos apresentar, como instrumentos de justiça. É para isso que Deus nos chamou. Eu preciso olhar para as pessoas e dizer: enquanto há fôlego de vida, há esperança. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Porque a vida é Deus quem dá. E enquanto Ele não tirou, significa que ainda está no controle dEle. Eu não fui chamado para julgar, eu fui chamado para evangelizar. Pastor Oséias, lá naquele lugar que você cuida, tão difícil de ver. Deixa eu te falar uma coisa direto do coração de Deus, filho. Você precisa olhar para aqueles homens naquela condição e falar: Jesus, o Senhor pode salvar um por um. Eu sei que nem todos se salvarão, mas o Senhor pode. Eu creio nisso e eu quero que eles olhem para mim e vejam Cristo em mim e sejam constrangidos pela tua presença em mim. É para isso que Deus te colocou lá. É para isso que Deus te colocou lá. Se for preciso e possível, leve o violão e cante e manifeste a presença de Deus. É claro que eu sei que em alguns momentos as atividades serão muito diferentes, ok? Mas nós temos um compromisso com a vida. Meu Deus. Vamos à última consideração então, que é algo bem pequeno, mas é o mais glorioso desse versículo. Uma última consideração ali do versículo 14. Muitos vivem em confusão por não acordar e se levantar dos mortos. Muitos crentes vivendo confusos, obscurecidos, porque não querem acordar e levantar dos mortos. Eu preciso te lembrar que acordar, o Espírito Santo tem te acordado muitas vezes. O Senhor tem levantado circunstância para nos acordar. O Senhor tem levantado muita coisa para nos acordar. Mas levantar dos mortos cabe somente a nós. Como o pastor Luiz Hermínio fala, e foi aí que eu coloquei o título da ministração. Semana passada ele falou isso várias vezes. Acordados ou despertados não é o mesmo que avivados. Porque despertar, o teu despertador te desperta. Mas levantar da cama é você que tem que levantar. O Senhor é tão bom que todos os dias o Espírito Santo vem nos despertar, nos acordar. Mas tem gente que só dá uma olhada assim e volta de novo. Tá bom aqui, Jesus, não me incomoda. Hoje você está sendo despertado pela palavra. Amanhã você pode estar sendo despertado por outra coisa. Tudo que tem acontecido no nosso meio é o Senhor nos despertando. Mas cabe a nós, além de ser despertados, nos levantarmos, nos levantar. Não tem cabimento viver a mesma vida que os mortos estão vivendo. Precisamos levantar. E levantar é mudar de atitude. Levantar é mudar
de lugar, mudar de posição. Eu disse hoje de manhã, o Espírito Santo me fez lembrar, ele me faz lembrar agora de novo que normalmente, eu não fui estudar, pesquisar sobre isso, mas normalmente você vê quando Deus vai falar com alguém na Bíblia, quando Deus quer falar com alguém, Ele fala: ponte de pé, levanta-te que eu vou falar contigo. Um homem que eu sei que Deus falou com ele deitado foi para dizer: você vai morrer, Ezequias. Ah não, pastor, eu não quero. Pois é, Ezequias estava deitado, Deus mandou o profeta lá falar com ele deitado, porque estava doente, estava enfermo. E mesmo assim Deus não mandou ele ficar de pé na hora, porque ele falou: você vai morrer. Mas mesmo assim Deus ainda falou: põe ordem na tua casa. Mesmo que Deus fosse falar: você vai morrer, mas ele ainda tem uma mensagem de atividade: põe ordem na tua casa. Agora, quando você olha Deus fazendo promessas, Deus esclarecendo as pessoas, é sempre: põe-te de pé, levanta-te. É sair deste lugar de conformismo, de conforto, de ficar na boa. Não, deixa para lá, não é comigo, é contigo sim. Você é a sal da terra e luz do mundo. Se você não clarear, quem vai clarear? Clareia, Jesus, através de mim. Clareia através de mim, Jesus. Muitos estão vivendo confusos, cristãos vivendo confusos. Ah, pastor, ninguém me entende, eu não entendo, eu não consigo entender. Confuso. Sabe por quê? Porque não quer, se recusa a acordar e se levantar. Porque dá trabalho. Às vezes está num sono tão bom, né? A fala de Paulo no texto bíblico define bem essa verdade. Ele diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Escute, ser alguém esclarecido, ser alguém bem resolvido, ser alguém sem medos, sem dúvidas, ser alguém com a vida organizada e harmonizada em família, ser alguém com os relacionamentos bem resolvidos, com as finanças bem encaminhadas, bem resolvidas, é um sonho de todos, e é um sonho legítimo, um sonho lícito. Sonhe com isso em nome de Jesus, mas acorde e levante-se para cumprir o sonho, para fazer virar realidade. O melhor de tudo, irmãos, é que além de ser um sonho lícito e legítimo, nós queremos essas coisas. A Bíblia ensina a querer. Ainda existem muitas promessas de Deus na Bíblia nesse sentido, e esse versículo é um deles, pastor Jackson. Ei, desperta, Ele chama, acorda, agora levanta, no meio dos mortos, porque eu quero te esclarecer, eu quero clarear para você, eu quero te dar entendimento, eu quero te libertar. Esclarecer aqui é uma palavra que tem muito significado para a nossa vida. É só olhar para o texto. Eu quero deixar claro as coisas para você. Não vai ficar nada confuso, não vai ficar nada obscuro. Você vai entender tudo, como diz Provérbios 28, no versículo 5, se eu não me engano, que ele fala assim: o ímpio não entende nada, mas os justos entendem tudo. Deus vai te dar clareza, vai te dar discernimento desses dias. Olha lá, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Está aqui, né? É para isso que Deus te chamou. Só que para Ele te esclarecer e te fazer entender tudo, você precisa, eu preciso, nós precisamos despertar e levantar de entre os mortos. Escute, Deus quer nos clarear, Ele quer nos iluminar, Ele quer fazer brilhar a luz em nossas vidas como um todo, para que entendamos tudo e para que nós sejamos luz para clarear as pessoas. Deus vai te esclarecer no duplo sentido, para que você não fique confuso, para que você se entenda e para que as pessoas se entendam. Não, aquele irmão, ele é daquele jeito, mas é a porção de Deus na vida dele, é o jeito que Deus fez, está claro para mim. Porque às vezes você reclama: pastor, ninguém me entende. Ninguém te entende. Ei, acorda, levanta-te dentre os mortos, que Cristo vai fazer você ser entendido. Eu não consigo entender. Acorda, levanta-te dentre os mortos, que Cristo vai fazer você entender. Eu não consigo caminhar. Acorda, levanta-te dentre os mortos, que Ele vai te dar graça para caminhar. Por que é que tem tanto crente no escuro? Porque não acorda. Ou acorda
mas não quer se levantar. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor. Agora vem a parte boa da mensagem, tá? Para quem gosta. Deus tem o melhor para aqueles que Ele chamou da morte para a vida. Levanta a tua mão aí, você foi chamado da morte para a vida, glorifique a Deus. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Você foi chamado da morte para a vida. Ei, expresse vida, diga obrigado, Jesus. Eu tenho vida, mesmo com dificuldades, mesmo com tristeza, mas eu sei de onde vim, eu sei onde estou e eu sei para onde vou. Eu tenho vida e vida em abundância. Oh, Jesus, Jesus. É engraçado que Deus só pede duas coisas, e duas coisas que nós podemos fazer, sendo que a primeira, na verdade, é Ele quem faz. Quando Ele fala desperta, Ele está nos acordando, nos chamando. E a segunda coisa, despertar, na verdade, Ele está nos despertando todos os dias. As circunstâncias da pandemia, do isolamento, do distanciamento físico, isolamento social, tanta dificuldade, Deus nos parou no que nós estávamos fazendo. Deus não parou o que Ele estava fazendo, pastor Edinho, mas Ele nos parou, pastor Wander, no que nós estávamos fazendo. Ele está dizendo: acordem e olhem para mim, porque eu tenho algo para vocês, e vocês para mim são mais importantes do que o que vocês estão fazendo. Você precisa entender isso. Por que Deus parou o que estávamos fazendo? Para a gente olhar nos olhos dEle e Ele dizer: meus filhos, vocês são mais importantes para mim do que o que vocês conseguem fazer. Até porque o que nós fazemos já está pronto, nós só caminhamos nisso. Efésios 2:10, nós falamos disso quarta-feira. E Ele só pediu duas coisas: desperta e levanta. Despertar Ele já faz todos os dias pela palavra, por tantas circunstâncias. Mas levantar dentre os mortos, Ele não vai fazer por você, depende de você. O despertador te acorda lá na cama, mas quem decide levantar da cama é você. Quem decide quando e como é você. Dependendo da hora que a gente levanta, perde um ônibus, perde o emprego, arruma briga, perde o horário, dá problema, se incomoda no trânsito, pega trânsito. Como eu disse antes, a fala do pastor Luiz Hermínio: despertar é uma coisa, ser avivado é outra. O Senhor te desperta hoje com essa palavra. Ele te desperta dizendo assim: ei, você é vivo, você tem a vida eterna em você, você tem a vida de Cristo em você, não só para você, mas para que outros vivam, para que outros sejam curados, para que outros sejam sarados. Agora, levantar-se e expressar essa vida depende de você. Mas eu não estou animado. Então continue dormindo, mas aí não é esclarecido. E em nome de Jesus você vai se levantar. Ser avivado é uma outra coisa. Jesus tem usado tantas circunstâncias, tantas. Talvez o que está te fazendo sofrer aí, talvez o que está te incomodando e te machucando, é uma circunstância que Deus está usando para te acordar, para te despertar, para que você tenha consciência e diga: meu Deus, eu preciso levantar. Ou seja, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar esse comportamento, eu preciso mudar esse posicionamento. Até porque salvação é uma questão posicional. A partir do momento que você toma atitude e começa a agir para a justiça, começando por romper com o pecado, Cristo te esclarece. Pastor, mas eu não consigo vencer o pecado. Você não precisa vencer o pecado. O pecado já foi resolvido na cruz. Você precisa morrer para o pecado. Você precisa não apresentar o teu corpo para o pecado. A partir do momento que você abre mão disso, você declara isso com a tua boca, Cristo te esclarece. Ele vai dar a você clareza do que é necessário fazer como instrumento de justiça. O pastor falou de instrumento de justiça, de ser justiça, eu não sei o que fazer. Tome a decisão, levante-se, mude de atitude. Deus vai começar a falar todos os dias. Até porque a proposta de Deus é: caminha comigo que eu vou te mostrando. Vem para uma terra que eu te mostrarei. Ele vai te mostrar o próximo dia quando você estiver caminhando no dia anterior. Amanhã eu te mostro. Agora, o próximo passo. Eu dou o próximo passo, Deus mostra o seguinte. Eu dou o seguinte, Ele mostra o outro. Se eu pedir para Ele clarear tudo, para eu ver tudo, Ele não vai fazer. É à medida que eu caminho com Ele, porque Ele é a luz. Levanta-te
resplandece. Olha o profeta Isaías: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha como a Bíblia é poderosa, irmãos. O profeta Isaías estava dizendo sobre isso. Só vai resplandecer depois que levantar. A luz só vem à medida que nós nos levantamos. O Senhor, a glória do Senhor vai nascendo sobre nós. Esse é o chamado da igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? Eu me lembro agora do outro dia que eu vi o pastor Harold Walker. Ele foi ministrar sobre a igreja gloriosa. Eu fiquei curioso, atento lá, pensando que ele ia ministrar umas coisas complicadas, pastor Jackson. Ele ministrou tão simples, acho que foi ele que ministrou a igreja gloriosa, se eu não me engano. E ele disse: igreja gloriosa é uma igreja que se levanta e se apresenta com atos de justiça. É uma igreja que proclama a morte do Senhor. É uma igreja que proclama a vinda do Senhor. É uma igreja que fala do Cristo ressurreto. É uma igreja que manifesta a glória de Deus naquilo que faz. A glória do Senhor sobre ti, que vem nascendo, que vem resplandecendo. Não é a capacidade que Deus deu de ser aquilo, a pregação, o pregador. Não, é o teu dia a dia, caminhando e crescendo em Cristo. Isso é a glória do Senhor. Vencendo a si mesmo todos os dias. Essa é a nossa vocação em Cristo. Essa é a vocação tua como igreja. Fique de pé. Levanta-te, resplandece em nome de Jesus, porque vem a tua luz. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor já nasce sobre ti. Ele está te esclarecendo. Ele está te esclarecendo nesta noite. Ele está te mostrando qual é o teu destino, qual é o teu trabalho, qual é o teu encargo. Eu declaro casamentos acordados, casamentos despertados. Eu declaro relacionamentos que se levantam dentre os mortos. Eu declaro vida cristã que se põe de pé e começa a agir, entra em atividade, como um vulcão que entra em erupção, em nome de Jesus. É simples. Abra mão do sono. Abra mão do sono de não querer se comprometer. Abra mão do sono do conforto, do sono do medo. Levanta-te e haja diferente do mundo. Diferente do mundo, seja diferente. Para atos de justiça, Cristo virá sobre você com uma luz tão poderosa, com uma graça tão poderosa, que as pessoas vão olhar e elas não vão suportar. Ei! Ele vai te fazer resplandecer, vai resplandecer a tua casa, vai resplandecer o rosto dele sobre ti, vai te fazer brilhar. Mas para isso você precisa acordar do sono e se colocar de pé, mesmo no meio dos mortos. Você não é morto, não fique deitado. Você tem vida em nome de Jesus.